Bom, vamos dar início então ao estudo, né, da química, então, com a aula um, né, a aula introdutória aí do estudo da química, a parte um. Bom, o que nós estudamos nessa disciplina de química, né? A gente estuda a estrutura das substâncias, a composição e as propriedades das diferentes matérias. Também estudamos as suas transformações e as variações de energia. Esta ciência, ela conquistou um lugar central e essencial em todos os assuntos do conhecimento humano. Ela se relaciona com outras ciências, como a biologia, ciências ambientais, física, medicina, ciências da saúde e outras mais. A química ela é útil em inúmeras atividades, como por exemplo na agricultura, onde os agricultores a utilizam para melhorar a acidez do solo. Os médicos também precisam do conhecimento químico para reconhecer a composição das substâncias utilizadas como medicamento. Bom, a química é uma ciência experimental que teve seu processo de descoberta ligado a preocupações que as culturas antigas tinham em compreender a relação entre o ser humano, a natureza e seus fenômenos. Antigamente, essa ciência se chamava alquimia. Bons alquimistas, né? Eles foram aí os responsáveis pela descoberta de muitos elementos químicos, de muitas substâncias, quando eles tinham aí essa preocupação em buscar, né, o elixir da longa vida, que seria um elixir que daria vida eterna, né? Ou então a pedra filosofal, né? O desejo que eles tinham em transformar qualquer metal em ouro. Então, com a busca, né, desse elixir da longa vida e da pedra filosofal, eles conseguiram descobrir muitas coisas. É claro que eles não registravam, né, suas descobertas, com medo de registrar a descoberta e o outro alquimista descobrir a pedra filosofal. Assim, com o tempo, então, né, essa ciência, então, foi ganhando lugar, né, na ciência, e aí foram acontecendo os primeiros registros, então, e aí então foi possível então um estudo mais aprofundado. Bom, vamos lá então. O que é, né, o objeto de estudo principal da química? Né, é a matéria. E o que é a matéria? Né? É tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, ocupar um lugar no espaço é matéria. Né? Então, é fácil a gente entender o que é a matéria, então. Né? Se não ocupa lugar no espaço, não é matéria. Então, por exemplo, o que não ocupa um lugar no espaço? É energia, né? Então, a energia, a luz, né, a energia em forma de luz, por exemplo, a luz não ocupa um lugar dentro do espaço, ela não pede licença para entrar e ocupa um lugar, né? A energia, então, não é considerado matéria. Agora, todo o resto que ocupar um lugar dentro do espaço, por exemplo, o ar atmosférico, por mais que ele esteja invisível, né, ele ocupa um lugar dentro do espaço. Então, se nós pegarmos uma garrafinha, fecharmos ela, aparentemente não há nada dentro. Mas nós sabemos que há ar atmosférico porque ela ocupa espaço ali dentro daquela garrafinha. Então, uma porção limitada dessa matéria é chamada de corpo. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, né, a pepita de ouro encontrada. Depois ela foi transformada num corpo, né, que é uma barra de ouro. E depois ela foi transformada num objeto, as alianças de ouro, né. Então, a matéria é tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço, né, e tem existência física ou real, é chamado de matéria. Tudo que existe no universo conhecido, então, manifesta-se como matéria ou energia. Então, a energia não é matéria, pois ela não ocupa lugar no espaço. Né? Então, o movimento dos carros gasta energia, e o movimento das pessoas, o calor, a luz, tudo isso, então, não é considerado matéria. Bom, tudo que existe no mundo, né? Tudo que existe no universo conhecido está dentro da tabela periódica. Então a tabela periódica é o ícone da química, né? Não existe como não pensar em tabela periódica quando você pensa em química. A primeira coisa que se pensa é na tabela periódica. E a tabela periódica, né, ela será estudada aí para frente num conteúdo específico da tabela periódica. Neste momento, é só a apresentação da tabela periódica para que a gente entenda que a tabela periódica ela traz para a gente como se fosse um livro de receitas, né? É como se
todos os ingredientes de tudo que existe no mundo inteiro, né, está dentro da tabela periódica. Então, por exemplo, um pouquinho de hidrogênio, né, dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio forma a molécula da água, né? Um átomo de sódio com um de cloro forma a molécula do cloreto de sódio, sal de cozinha, né? E duas moléculas de oxigênio, dois átomos de oxigênio juntos formam a molécula do gás oxigênio. Duas moléculas de nitrogênio junto formam a molécula do nitrogênio. Então, aqui está os ingredientes de tudo que existe no mundo inteiro, né? Em todo o universo. Então, por isso que eu apresento agora a tabela periódica para vocês, porque depois a gente vai estudar profundamente a tabela periódica, né? Outra coisa importante, a tabela periódica ela traz todos os elementos químicos conhecidos, né? E ela traz em forma de símbolo, né? Então, em cada quadradinho desse, nós vamos ter o nome do elemento químico, o símbolo dele e o seu número atômico, que é quantos prótons, quantas cargas positivas ele tem. Que isso nós iremos estudar também mais lá na frente, tá bom? Então, mais ou menos como se fosse a colocação dele na tabela periódica. Então, ele é o número 1, depois nós vamos ter o hélio, número 2, o lítio 3, o berílio 4, o boro 5 e assim por diante. É mais ou menos como se eles fossem criados nesta ordem, né? Tá bom? Então, tabela periódica dos elementos, ela traz pra gente os ingredientes de tudo que existe no mundo, né? Mais ou menos assim. Bom, você já deve ter percebido que alguns materiais são duros, outros quebram com facilidade, alguns são coloridos e outros não apresentam cores, né? Tais características elas são denominadas propriedades da matéria. Propriedades da matéria, elas podem ser divididas, né, classificadas em dois tipos: as propriedades gerais e as propriedades específicas. Vamos dar uma olhadinha primeiro nas propriedades gerais da matéria. Bom, as propriedades gerais, elas são aquelas que são gerais a toda a matéria possui, né? Então, nós vamos dar uma olhadinha. Tem mais algumas, tem mais duas propriedades ou três propriedades. Foi colocado aqui as mais importantes, assim, aquelas que mais caem em vestibular, no Enem, tá? Então, vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas. Impenetrabilidade. A impenetrabilidade é a propriedade que diz o seguinte, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Então, por exemplo, um copo com água transbordando ali na beiradinha, a água quase caindo do copo. Se nós adicionarmos uma moeda lá dentro, a água terá que sair para a moeda entrar. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Extensão. Extensão é a propriedade que relaciona o volume da matéria, né? O quanto cabe de volume num copo, né? Então, quanto que o teu corpo ocupa de lugar dentro do espaço, né? Então, eu poderia medir a água de uma banheira, depois eu entrava dentro e aí eu conseguiria então medir qual é agora o novo volume, então eu conseguiria medir qual é o volume que o meu corpo ocupa dentro do espaço. Massa. Bom, massa é um dos pré-requisitos para que seja considerado matéria, né? Então, toda matéria possui massa, né? Então, a massa, então, é uma propriedade que relaciona a quantidade, né? Quanto de matéria eu tenho ali? Qual é a massa, né, que corresponde àquela matéria? A inércia. Inércia é uma propriedade da matéria que naturalmente os corpos têm, né, que é a tendência de manter seu estado de repouso ou de movimento em trajetória reta, né? Então, a medida da inércia, ela corresponde à da massa de um corpo, portanto, quanto maior é a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Então, por exemplo, o corpo que está parado, ele tem tendência de permanecer parado. Por exemplo, a gente está dentro do carro, aí sai acelerando rapidamente, dá a impressão de que o corpo foi jogado para trás, mas não, na verdade o corpo apenas continuou parado, né? Ele gostaria de continuar parado em função da inércia, mas o carro saiu e foi arrastando o corpo, né? O mesmo acontece quando para
bruscamente o carro. Então dá a impressão de que o corpo é lançado para frente, quando na verdade o corpo só quer continuar o movimento em função da inércia, que diz que o corpo tem a tendência de manter o seu estado de repouso ou de movimento. Elasticidade é uma propriedade que o corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força que estava submetido. Mas espera aí, professora, elasticidade todos os corpos têm, né? Se nós estamos falando de propriedade geral, me parece que como eu poderia dizer, por exemplo, que uma pedra tem elasticidade, se toda matéria tem elasticidade, né? Então, veja bem, algumas situações de elasticidade vai precisar, por exemplo, né, de uma energia térmica. Então, por exemplo, a pedra. Se nós pegarmos uma pedra e adicionarmos energia, calor nesta pedra, ela irá se expandir, né? Expansão térmica. Então, ela se expande para depois, quando a gente retira esse calor, ela volta ao seu estado inicial. Então, é uma forma de elasticidade, por mais que tenha que inserir energia térmica. Então, todo o corpo ele vai sofrer elasticidade, né? Seja naturalmente, como a borracha, por exemplo, ou seja, através da inserção de uma energia térmica, que daí vai acontecer a dilatação térmica, né? Tá bom? Indestrutibilidade. Bom, a matéria ela não pode ser destruída, ela pode apenas ser transformada. Por exemplo, queimamos um papel, né? O papel ele queimou, parece que transformou-se num pedacinho de cinza qualquer, mas não, né? Além de transformar num pedacinho de cinza, que seria o carbono, ele também se transforma em fumaça. Aquela fumaça então foi transformar, é a transformação da matéria ali em gás carbônico, em água, né? Então a matéria não é destruída, ela pode ser transformada. Propriedades específicas da matéria agora. Das propriedades específicas, nós temos três importantes. Existem mais, né? Mas nós vamos ver as três principais: organolépticas, químicas e físicas. As organolépticas são as propriedades pelas quais certas substâncias impressionam o nosso sentido. Por exemplo, a cor do morango, né? Característica do morango. O morango não é azul, o morango é vermelho. Sabor, né? Posso comer um abacaxi e pensar no morango? Não, o sabor característico do abacaxi. Brilho, né? Tem, por exemplo, metais, tem brilho, né? Odor, o cheiro característico de cada substância. Propriedades químicas. Das propriedades químicas, eu vou falar de três principais, né? Tem a combustão, tem a hidrólise, reatividade, a disfunção inorgânicas, né? As disfunções, mas eu vou falar principalmente da inflamabilidade, explosão e oxidação, tá? Bom, rapidamente sobre combustão. Combustão, então, é uma reação exotérmica que ocorre entre combustíveis e um comburente, que é o oxigênio. Por exemplo, a madeira, por exemplo, é queimada, né? Então, para que haja combustão, é necessário, então, o comburente, que é o oxigênio. Então, não há combustão sem o comburente e uma ignição para que essa combustão aconteça. A hidrólise é uma reação química de quebra de ligação química de uma molécula com adição de uma molécula de água, por exemplo, nos sais, né? Então, ao inserir os sais em água, nós quebramos o composto químico, né? Sal, quebramos ele em seus íons, né? Os cátions e os ânions. Reatividade. A reatividade consiste na tendência em que uma reação química tem em acontecer, né? Tem reações químicas que acontecem muito rápido e tem reações químicas que demoram muito para acontecer. Inflamabilidade é definida como a facilidade com que algo queima ou entra em ignição, causando fogo ou combustão. Então, por exemplo, né, gasolina é inflamável, né? Ela queima facilmente, queima muito mais facilmente do que o álcool, por exemplo. Então a gasolina é muito mais inflamável do que o álcool. A água não é inflamável, não pega fogo, né? Não queima. Já a gasolina sim. Então por isso que a gente chama de propriedade específica da matéria. Nem toda a matéria será inflamável, mas a maioria. Explosão.
Explosão é um processo caracterizado por um súbito aumento de volume e grande liberação de energia, então geralmente acompanhado por altas temperaturas, produção de gases e forte estrondo. Uma explosão ela provoca ondas de pressão ao redor do local onde ela ocorre. Então, normalmente, a explosão acontece com substâncias que são muito voláteis, né? A volatilidade está ligada ao processo rápido da transformação de estado líquido para o estado gasoso. Né? Então, quando esse processo ele é muito rápido, do estado líquido para o gasoso, então acontece a explosão, que aí forma então vapores gasosos, né? Esses vapores então que sofrerão essa explosão, ok? Bom, voltando aqui um pouquinho na explosão, né, vale lembrar que, por exemplo, ao encher um balão, por exemplo, com o gás hidrogênio e um balão com o gás oxigênio, se nós inserirmos uma ignição, por exemplo, um fósforo aceso, o balão de gás oxigênio ele simplesmente vai estourar, vai romper, né? E o balão de gás hidrogênio ele vai explodir, né? Então, por isso que a gente chama de propriedade específica, né? Porque nem todos explodem, alguns apenas explodem. Na oxidação. A oxidação é o nome dado ao processo de perda de elétrons por um átomo, grupo ou espécie iônica durante uma reação química. A oxidação mais famosa e mais conhecida e mais fácil da gente entender agora nesse começo da matéria de química, né, é a oxidação do ferro. Então, o ferro, por ter dois elétrons na sua última camada, né, ele tem facilidade de se ligar ao oxigênio. O oxigênio que tem 6 elétrons e que é 2, e aí então vai formar uma ligação química perfeita entre o oxigênio e o ferro. Né? Então, o oxigênio, ele adora o ferro, porque o ferro oferta esses 2 elétrons. Então, o oxigênio se liga facilmente ao ferro. Quando o oxigênio se liga ao ferro, ele forma ferrugem. Então, a oxidação branda, rápida, né, do ferro, tá ok? Mas nem toda substância oxida com tanta facilidade. Por exemplo, o alumínio. O alumínio ele sofre também a oxidação, mas não tanto quanto o ferro, né? Então a gente não vê portão de alumínio quebrado ou oxidado, né, tão facilmente como a gente vê, por exemplo, o portão de ferro, tá ok? Propriedades físicas. Essas propriedades físicas são as propriedades que podem determinar o que a matéria é. Então, essas são bastante cobradas no Enem e no vestibular, tá ok? Então, propriedade física são as propriedades que caracterizam as substâncias fisicamente, diferenciando-as entre si. As mais importantes são ponto de fusão, ponto de ebulição, dureza, tenacidade e densidade. Vamos ver primeiro o ponto de fusão, que é uma das mais importantes delas. O ponto de fusão ele designa a temperatura ao qual uma substância passa do estado sólido ao estado líquido. Essa temperatura ela é a mesma quando a substância se solidifica, ou seja, passa do estado líquido para o estado sólido. Então, assim, ó, o ponto de fusão é a temperatura onde a matéria passa do estado sólido para o estado líquido, ou vice-versa, do estado líquido para o estado sólido. Tá? Porque assim, se nós mantermos, por exemplo, a água a 0 graus Celsius, que a 0 graus Celsius a água ela se mantém congelada, se nós mantermos se a gente mantiver essa temperatura a zero, ela vai ficar sólida. Se nós deixarmos passar um pouquinho do zero para cima, aí ela vai se tornar líquida, né? Se a gente quiser novamente devolver o estado físico sólido, baixa de novo para zero, né? Então, o ponto de congelamento é o mesmo do ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, tá ok? Essa é uma propriedade que pode determinar o que a matéria é. Por exemplo, eu tenho um recipiente com água e um recipiente com álcool. Coloco ambos no congelador. Né? A água ela vai congelar a 0 graus. Né? Já o álcool não, o álcool vai precisar de quase 100 graus negativos para ser congelado. Então, aí a gente consegue determinar o que a matéria é apenas pelo ponto de fusão. Ebulição. É o ponto de ebulição ou temperatura de ebulição de uma substância
que é a temperatura onde ela passa do estado líquido para o estado gasoso, né? Então, quando nós temos a substância passando do estado líquido para o gasoso, nós chamamos isso de temperatura de ebulição. É a temperatura em que isso acontece. E isso também pode determinar o que a matéria é, né? Então, ao colocar as substâncias em fervura, né, em ebulição, nós conseguiríamos marcar a temperatura e entender o que aquela substância é através do seu ponto de ebulição. Nenhuma substância tem o mesmo ponto de ebulição da outra. Nenhuma substância tem o mesmo ponto de fusão da outra. Tá ok? Por exemplo, a água, né, tem o seu ponto de ebulição em 100 graus Celsius. Então, em 100 graus Celsius, a água passa do estado líquido para o estado gasoso, ou vice-versa, do estado gasoso para o estado líquido, também a 100 graus Celsius, tá ok? Dureza. Dureza é uma propriedade característica de um material sólido. Basicamente, a dureza pode ser avaliada a partir da capacidade do material em riscar o outro. É a tabela Mohs que a gente fala, né? Essa tabela Mohs, ela serve então para dizer quem risca quem, né? Hoje conhecido, né? O diamante é um dos das substâncias mais duras. Depois disso ainda foi conhecido os fluorenos, né? Que são substâncias mais duras ainda que o diamante, tá ok? E, por exemplo, o talco é a substância menos dura. Então, talco é riscado por todos, né? E assim, o diamante risca todos, o fluoreno risca o diamante, né? Então, através da tabela Mohs, a gente consegue determinar quem são os mais duros. Tenacidade é a ciência dos materiais, né? Que tem a capacidade de entender quanto a quebra, né? Então, assim, caiu, quebrou, né? Ele é pouco tenaz, né? Não quebrou, ele é bastante tenaz. Então, a tenacidade requer um equilíbrio de resistência e ductibilidade. Segundo a tenacidade, o mineral ele pode ser friável, né? Ou seja, ele é frágil, quebradiço, que pode ser quebrado ou reduzido a pó com facilidade, como por exemplo a calcita, a fluorita. Maleável, que pode ser transformado facilmente em lâminas, que é o ouro, a prata, o cobre. Séptil, que pode ser facilmente cortado com um canivete, o ouro, prata, cobre. Dúctil, que pode ser transformado facilmente em fios, exemplo, ouro, prata, cobre. Flexível, que pode ser dobrado, mas não recupera a forma anterior, por exemplo, alumínio, talco. Elástica, que pode ser dobrado, mas recupera a forma anterior. Por exemplo, mica, borracha, tá ok? Densidade. A densidade é uma relação existente entre a massa e o volume de um material a uma dada pressão e temperatura. Tudo quando a gente fala, né, de propriedades, a gente sempre tem que pensar que nós estamos pensando na pressão e temperatura normais, né? Na CNTP a gente chama isso, condições normais de pressão e temperatura. Tá? Então, qual que é essa temperatura e pressão normal? A pressão de uma atmosfera, né? Um ATM, e a temperatura de 20 graus Celsius. Essa é a temperatura, né, nas condições normais. Então, aqui a gente está vendo uma torre de líquidos, né? Dizendo para a gente que esse líquido é menos denso que esse, que menos denso que esse, que menos denso que esse, e assim por diante, né? Então, o líquido de baixo é o líquido mais denso. A densidade, às vezes, é um pouco confundida com peso, né? Ou com massa, que esse seria mais leve do que esse, mas essa é uma designação errônea para a densidade, né? A densidade, ela pode ser calculada, né, a massa dividido por seu volume ocupado. Quando nós temos a massa dividido por volume, nós temos então a densidade deste corpo. Vamos fazer um exercício para a gente entender um pouquinho. Um caminhão ele transporta 5 toneladas de uma variedade de madeira, cuja densidade é 0,7 gramas por centímetros cúbicos. Qual o volume da madeira que está sendo transportado, expresso em litros? Muito bem. Primeiro, massa e densidade estão com unidades diferentes, olha lá.
massa está com toneladas e densidade está com gramas para cada centímetro cúbico. Então, o ideal é nós modificarmos a tonelada para gramas, para que a gente possa, né, conseguir trabalhar com essas duas grandezas, né, a densidade e a massa. Então, 5 toneladas correspondem a 5.000 quilos. 5.000 quilos correspondem a 5 milhões de gramas, né? Então, nós temos ali 5 milhões de gramas e agora a densidade de 0,7 gramas por centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos é o mesmo que ml, né? Então, eu posso transformar essa gramas por mililitros também para ficar mais fácil de trabalhar, tá ok? Eu posso transformar também esses 5 milhões de gramas numa notação científica, né? 5 vezes 10 na sexta, ou seja, tem 6 zeros. Então, eu coloco os 6 zeros aqui e transformo a notação científica para ficar mais fácil de trabalhar. Faço uma multiplicação cruzada, né? Onde acaba invertendo o volume pelo 0,7. Então, o volume fica em evidência, né? E o 0,7 vai para baixo na divisão. E aí nós vamos ter, então, né, 7,14 vezes 10 a 6, né, centímetros cúbicos ou mililitros. Né? Então, 10 a 6 mililitros nós podemos transformar a 10 a 3 litros. Né? Então, 7,14 vezes 10 a 3 litros. Tá bom? Ou então nós inseriríamos aqui os 3 zeros, né? E ficaríamos ali com um valor grande em litros, tá ok? Quantos metros cúbicos, né? Então, fica a mesma medida. Por quê? Centímetros cúbicos ficaria a mesma medida, né? Para metros cúbicos, então vai ficar 7,14 metros cúbicos. Um estudante desejava medir o volume de um parafuso grande. Para isso, colocou na água em uma proveta, que é esse cilindro graduado aqui, né? E determinou o volume da água colocada. A proveta é um equipamento químico, né? Que ele é graduado e ele serve para medições precisas, né? Podemos chamar isso de preciso, tá bom? A seguir, jogou o parafuso dentro da proveta e determinou novamente o volume. Os desenhos abaixo ilustram o que ele observou. Então tá, ele tinha 80 mililitros primeiro, colocou o parafuso, mediu 100 mililitros. Qual o volume desse parafuso? 20 mililitros, né? Sabe-se que a massa do parafuso é de 157,4 gramas. Determina a densidade do material de que ele é feito e de que ele é feito em gramas por centímetros cúbicos. Muito bem, então olha lá. A massa é 157, o volume ocupado por ele é de 20. Então, ele tem uma densidade de 7,87 gramas a cada centímetros cúbicos. Para verificar se é um objeto de chumbo puro, um estudante realiza o seguinte experimento. 1. Determina a sua massa. Muito bem. Imerge-o totalmente em 50 ml de água contida numa proveta. Ele vai determinar o quê? O seu volume. Lê o volume da mistura, água e metal. Os dois juntos, 65,5 mililitros. Com os dados obtidos, calcula-se a densidade do metal, compara-a com o valor registrado numa tabela de propriedades específicas de substâncias e conclui-se que se trata de chumbo puro. Qual o valor calculado para a densidade em grama por mililitro? A temperatura da experiência? Bom, nós vamos pegar a massa, né? Vamos pegar o volume final dos dois juntos, subtrair do volume da água, que era 50 mililitros, e vai dar 15,5 mililitros, que é o volume, né, que o chumbo está ocupando. E aí vamos calcular a densidade, né? Então a densidade seria a massa desse chumbo, 175,9 gramas, divididos pelo volume que ele ocupa, que nós conseguimos subtraindo a água do volume total. Né? Então, a densidade dele será de 11,3 gramas para cada mililitros. Também poderia ser 11,3 gramas para cada centímetros cúbicos. Bom, um cão farejador consegue encontrar uma substância procurada. Que tipo de propriedade da matéria foi utilizada por este animal?
É a propriedade organoléptica, né? Que são as sensoriais, tá ok? Cor, sabor, odor, né? No texto, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habitualmente transforma-o na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto. A partir daí, definir esses três conceitos. 1. Matéria é o mármore, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. 2. Bloco retangular de mármore, porção limitada da. Tirar. Analise as seguintes afirmativas relacionadas com o conceito de característica da matéria. Marque verdadeiro a afirmativa verdadeira, F a afirmativa falsa. No universo, a matéria pode parecer de diversas maneiras e apresentar formas diferentes em sua composição ou em seu tamanho. Verdade, né? Isso é bem verdade. A matéria pode variar em substância e apresentar-se em diferentes corpos? Sim, verdadeira. Corpo é definido como uma porção limitada da matéria? Sim, também é isso mesmo. Os corpos produzidos pelo homem e que têm alguma utilidade ou função recebem o nome de objeto? Sim, verdadeiro, isso mesmo. Agora nós vamos passar para os estados físicos da matéria. Bom, a matéria, ela se apresenta em três estados físicos principais. E nós podemos visualizar isso microscopicamente e macroscopicamente. Macroscopicamente, o estado sólido pode ser observado pelo gelo, pelo ferro, né? Por várias outras substâncias. O estado líquido pode ser observado na água, no álcool, né? O estado gasoso pode ser observado pelo ar atmosférico contido dentro de um balão, né? Pode ser observado por um gás hidrogênio contido dentro de um balão, várias outras maneiras da gente observar o estado gasoso da matéria. Microscopicamente, nós temos que entender que a matéria que está no estado sólido, ela está com suas partículas de forma bem condensada, né? De forma muito junto. Então as partículas estão juntinhas, né? As moléculas que compõem uma substância no estado sólido, elas estão muito próximas uma da outra e o seu estado de movimento é muito pequeno, né? Então nós temos ali as moléculas se movimentando pouco quando estão no estado sólido. No estado líquido, a forma já é variável, né? A forma, ela pode ocupar, o estado físico, ele pode ocupar o recipiente que ele estiver. Então, se ele estiver num copo, ele vai ocupar a forma do copo. Se estiver na garrafa, ocupar a forma da garrafa. E o volume é fixo, né? O volume é sempre o mesmo, né? Então, aquela quantidade vai ter o mesmo volume, seja num copo ou numa garrafa. E as partículas que o contêm já estão um pouquinho mais afastadas uma das outras. O movimento já é um pouco maior do que do estado sólido. Então as moléculas se movimentam mais facilmente, tá? No estado gasoso, a forma do estado gasoso é fixa, é variável, tanto a forma como o volume. Nós podemos pegar um balão e espremer ele, então ele vai ter uma forma variável, né? E também podemos aumentar o seu volume. Podemos esticar um balão com aquele gás que tem dentro, então a sua forma também é variável. As moléculas que contêm, que formam um gás, elas estão muito afastadas uma das outras e em constante bastante movimento, né? Vamos passar agora para as mudanças de estado físico da matéria. Então, a matéria, ela tem os seus estados fixos, né? Estado sólido, líquido e gasoso. No entanto, ela pode transformar-se de uma para outra. Por exemplo, o estado sólido, né? Na forma de um gelo, por exemplo. Ele pode se transformar para o estado líquido, né? O nome dessa transformação é chamado de fusão. Então, do estado, ó, do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos isso de fusão, tá? Do estado líquido para o estado sólido, nós chamamos isso de solidificação. Então, quando nós colocamos, por exemplo, a água para gelar no congelador,
nós estamos fazendo uma solidificação, tá ok? Então, olha lá, repetindo, a matéria está presente no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Quando a matéria está no estado sólido e é transformada para o estado líquido, nós chamamos isso de fusão. Por exemplo, a fusão do gelo, a fusão do ferro, né? Transformando em estado líquido para ser moldado, o gelo se transformando em água. Agora, quando nós temos a matéria no estado líquido, por exemplo, água, sendo colocada na forminha de gelo para congelar, líquido para o estado sólido, nós chamamos isso de solidificação. Quando a gente tiver a matéria sendo transformada do estado líquido para o gasoso, por exemplo, água, né, sendo levada a ferver, nós teremos uma vaporização. Essa vaporização, ela pode ser descrita de três formas. Através da ebulição, quando nós colocamos a água para ferver, é um processo forçado, né? Então nós chamamos isso de ebulição. Quando nós colocamos a roupa no varal, por exemplo, ou a água dos rios evapora naturalmente, né? Ou quando essa vaporização é instantânea. A água numa chapa quente, por exemplo. Aí nós temos uma vaporização instantânea, daí nós chamamos isso de calefação, tá? Quando nós temos a matéria sendo transformada do estado gasoso para o estado líquido, por exemplo, no para-brisa do carro, né? Quando começa a verter água e a gente vê então o vapor de água que estava lá fora, né? Se tornando líquido, né? Voltando para o estado líquido. Aí nós chamamos isso de condensação, tá? Agora, existe outra forma também de estado gasoso em estado líquido, né? Que é a liquefação, que é quando nós transformamos um gás em líquido pelo processo forçado, né? Alta pressão, baixa temperatura, por exemplo, o gás liquefeito de petróleo. Então, o gás, no seu estado natural, na sua temperatura normal, ele é gás, mas nós baixamos a temperatura, botamos pressão e aí então ele vai se tornar líquido. Então, nós chamamos isso de liquefação. Condensação é para quando a matéria retorna ao seu estado natural, à temperatura natural, né? Não é uma temperatura de condições normais. Por exemplo, a água. A água a 20 graus Celsius, ela é líquida. Ela foi levada à fervura ou à evaporação dos rios. Aí, quando ela volta, precipita em forma líquida, a gente chama de condensação. Tá ok? E a sublimação. A sublimação é quando nós temos a matéria no estado sólido, sendo transformada no estado direto gasoso, que é o caso do gás carbônico, né? Então, o gelo seco, no estado sólido, vai sublimar para o estado gasoso. Então, ele não passa para o estado líquido, ele passa diretamente para o estado gasoso, né? Essa é uma propriedade, né, do gás carbônico, do CO2, de transformar-se diretamente de sólido para o estado gasoso ou do estado gasoso diretamente para o sólido, né? Então, quando a gente fala do estado gasoso diretamente para o sólido, nós chamamos isso de ressublimação. Então, a ressublimação é quando é captado o gás carbônico do ar atmosférico, é colocado pressão em baixa temperatura e ele se torna sólido, ao invés de se tornar líquido, como a maioria dos gases. A maioria dos gases, sofrendo pressão em baixa temperatura, se torna líquido. O gás carbônico não, o gás carbônico se torna diretamente sólido. Um outro exemplo de sublimação e ressublimação, né, que são os exemplos que mais caem em vestibular, em Enem, é da naftalina, né, que também se torna, a pedrinha de naftalina também se torna vapor, né, se torna gás diretamente, fazendo a sublimação, e vice-versa. E também o iodo sólido, na forma metálica, né, ele também sofre a sublimação, tá ok? Bom, então essas foram as mudanças de estado físico da matéria, né? Dessas que a gente falou, as duas mais importantes, né? É o ponto de fusão e o ponto de ebulição, porque essas duas conseguem determinar a matéria, né? Então, o ponto de fusão
é determinado como a temperatura em que uma substância sofre fusão ou solidificação, né? Então, ao nível do mar sempre, né? A gente tem que pensar que é 1 atm, 1 atmosfera, ou seja, ao nível do mar. Tá? Então, a água ela tem seu ponto de fusão a 0 graus Celsius, o álcool a menos 114. Então, para congelar a água, 0 graus, para derreter o gelo, 0 graus e um tisquinho a mais, um pouquinho a mais. O álcool, menos 114 para congelar, tá ok? Ponto de ebulição é a temperatura que uma substância sofre ebulição ou condensação, ou ainda liquefação também, né? Então essas temperaturas dependem, né, da pressão e da substância, claro, né? A substância álcool ferve, né? Ou seja, entra em ebulição a 78 graus Celsius. Já a água ferve a 100 graus Celsius, né? Ou também sofre a condensação a 100 graus Celsius, tá ok? Bom, conhecendo o ponto de fusão e de ebulição de uma substância, a gente pode prever o seu estado físico, né, em determinada temperatura. Por exemplo, olha, a água, ela estará no estado sólido até 0 graus. De 0 graus até 100, ela estará no estado líquido. De 100 em diante, ela estará no estado gasoso. O etanol. Até 114 negativos, né? Abaixo de 114, ele estará no estado sólido. Acima de 114, de 115, de 113, né? Até 78 graus Celsius, ele estará no estado líquido. De 78 para frente, ele já estará no estado gasoso. Então, através dessa propriedade física, fusão e ebulição, né, é possível a gente prever quem é essa substância, né? Determinando as temperaturas, aqui a gente consegue determinar qual temperatura qual substância é. Vamos fazer um exercício, né? Então, os estados físicos da substância abaixo, a 25 graus e 1 atm, são respectivamente, olha lá, o pentano, ele está dizendo que menos 130 graus é o ponto de fusão, ou seja, a temperatura em que a matéria passa do estado sólido para o estado líquido. Menos 130. Então, menos 129, ele já estará, né, no estado líquido, tá? Menos 130 ele está no estado de sólido. Então ele passa do estado sólido para o líquido em menos 130. E o ponto de ebulição é de 36 graus, ou seja, o pentano a 36 graus ele já vai ferver, né? Vai passar para o estado gasoso. O ponto de ebulição é a temperatura onde a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, a 25 graus, qual será o estado físico dessa substância? Né, a 25 graus é a temperatura que vai de 130 a 36, vai estar aqui no meio. Né? Aqui no meio eu tenho o estado líquido, do ponto de fusão para o ponto de ebulição, eu tenho o estado líquido. Né? Então, o pentano está no estado líquido. E o cloro? O cloro, menos 101, ele está no estado sólido. Agora, a menos 34,5, ele já está no estado gasoso. Então, o estado de 25 graus, né? Ele está depois dessa situação aqui, ó. Né? Então, ele vai estar no estado gasoso. Então, olha lá, do estado sólido, né? Menos 130. De menos 130 até 36, o pentano está no estado líquido. Então, a nossa temperatura em questão é 25. Então, 25 está aqui, estado líquido. Agora, vamos aqui no cloro, né? O cloro está até 101 ali, ele está no estado sólido, né? Depois, estado líquido do 101 até o menos 34,5. O 25 está depois aqui, então é claro que ele está no estado gasoso, tá? Podemos classificar como processo endotérmico e isotérmico, respectivamente, as mudanças de estado. Olha lá, todos
que vai do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, absorve energia, ou seja, são endotérmicos, né? Precisam de energia para que passe do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, absorve energia. Todos que vêm do estado gasoso para o líquido, ele libera energia para o meio físico, né? De líquido para sólido também libera energia. Aí a gente considera como processo exotérmico, tá? Então, a fusão, né? Então ele pega lá, respectivamente as mudanças de estado no endotérmico e exotérmico. Fusão, né? É endotérmico e liquefação é exotérmico, tá ok? Quando você sai de uma piscina e se expõe ao sol, sua pele fica seca depois de algum tempo. É correto afirmar que a água, podíamos dizer que vaporizou. Que vaporizar, né, é o processo de mudança do estado líquido para o estado gasoso, porque a água saiu da pele porque sofreu vaporização. Mas também podemos chamar esse processo de evaporação, né? Porque evaporação é o processo de estado líquido para o gasoso normal, natural, né? E isso seria um processo natural. Então os dois estão corretos. Galho e rubídio são dois metais visualmente muito parecidos e apresentam as seguintes propriedades. O galho, a temperatura de fusão 29,8, o rubídio 39. Temperatura de ebulição do galho, 2403. A do rubídio, 686. A densidade, 5,9 gramas por centímetros cúbicos, 1,53 gramas por centímetro cúbico do rubídio. Considerando esses dados, responda as seguintes questões. Qual é o estado físico dos dois metais num dia com temperatura de 25 graus Celsius? Bom, ó, 25 graus Celsius, temperaturas abaixo dessa temperatura. Então, não vamos ter problema aqui. Então, aqui, ambas estarão no estado sólido, né? Qual o estado físico dos metais num deserto onde a temperatura chega a 45 graus? A 45 graus, ambas já estarão no estado líquido, né? Porque, ó, menos de 45 aqui, ó, com 45 graus, as duas já estarão no estado líquido, já terá derretido as duas. Como você identificaria os metais sem dispor de um equipamento num dia com temperatura de 25 graus Celsius? Bom, 25 graus Celsius é a temperatura ambiente. Os dois estarão no estado sólido. No entanto, o galho ele derrete a 29,8. A temperatura do corpo humano é 36, 37, né? Então, se nós pegássemos o galho na mão, ele derreteria, né? Nossa temperatura do corpo derreteria o galho. Então, a gente colocaria em contato com o corpo. O galho sofre fusão. Bom, então essa foi a nossa aula 1, né? Nessa aula, então, introdutória do ensino da química, né? É a parte 1 da nossa aula, então. Na próxima aula, a gente vai aprender um pouco sobre substâncias simples, compostas e sobre misturas.